Olá, professores e professoras. Novamente estamos juntos aqui para fazer uma reflexão, ou mais uma das nossas reflexões aí, visando, o nosso preparo, o melhor preparo possível. Claro que nós vamos ter a oportunidade também de estarmos discutindo, né, esses temas nas nossas aulas ao vivo, que sempre é importante, né, mas mais uma videoaula para que a gente possa aí direcionar os nossos estudos da melhor maneira possível. E hoje, né, vamos fazer aí uma análise desse livro, Ética e Competência, né, da Terezinha Rios, filósofo importante, renomado a nível nacional, né, nasceu em Minas Gerais, sempre com reflexões pontuais a respeito da importância da educação, como que nós temos que ver a educação hoje, qual é, o horizonte que ela estabelece nas suas reflexões para visar efetivamente que nós tenhamos a oportunidade de uma educação de qualidade. Como filósofo, né, a gente procura sempre entender as coisas, de uma maneira assim mais profunda, né? Um filósofo ele não faz uma análise superficial daquilo que está acontecendo. E nesta obra, mais precisamente, ela vem falar sobre os direcionamentos que são necessários para conduzir, né, o sistema educacional. E quando a gente fala sistema educacional, o nosso processo educativo, que é de responsabilidade de todos e principalmente do profissional que está lá fazendo o dia a dia, especialmente no contato direto com os alunos. E quando nós pegamos aí, né, o tema do livro, o tema do documento Ética e Competência, não tenha dúvida nenhuma que ela está se referindo à ação propriamente humana e profissional daqueles que fazem parte do contexto e do processo educativo. Então, nesta aula, nós vamos fazer uma reflexão. É um livro bem curto, né? Um livro bastante sucinto, mas, né, em se tratando de concurso público, especialmente quando a banca é a VUNESP, vocês podem até pesquisar aí na internet, aí, quando é a VUNESP, sempre esses direcionamentos em relação a Terezinha Rios e desse livro propriamente dito, Ética e Competência, ela está, né, está sendo cobrado, beleza? Então é com muita responsabilidade que nós vamos fazer aí algumas considerações e posteriormente, claro, a gente vai aprofundar lá nas nossas aulas ao vivo, né, para não ficar nenhuma dúvida em relação ao trabalho da Terezinha Rios, especialmente nesse documento Ética e Competência. Esta é a nossa querida filósofa, né? Inclusive tem aí algumas situações de congressos que ela participa e que ela participou, disponível aí no YouTube para quem quiser aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, né? Algumas palestras que ela direciona e fala muito precisamente sobre a postura que nós, enquanto educadores, temos que ter no nosso ato educativo e na nossa ação pedagógica propriamente dita, né? Então, Terezinha Rios, ética e competência. Quando a gente vai, ou quando que nós vamos, muitas vezes, analisar uma obra, se a gente vai buscar, assim, por exemplo, um embasamento legal, a gente vai encontrar lá na Constituição Federal, no artigo 205, né, que é o mesmo lá da LDB, no artigo 2º, aonde diz o seguinte: a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. E lá nas DCNs, especialmente, né, diretrizes curriculares nacionais, do ensino fundamental e ensino médio, nós encontramos lá justamente a dimensão técnica e a dimensão política, né, que Terezinha Rios utiliza para direcionar os seus trabalhos, inclusive nesse livro, nesse documento.
Então, quando nós pegamos aí um direcionamento legal no teor do artigo 205 da Constituição Federal e da LDB, o mesmo artigo, só que o mesmo teor, o mesmo documento no artigo 2º, né, nós sabemos e fazemos o nosso direcionamento, né, que evidentemente quando se fala em ética, está falando aí em princípios, né, e para quem age eticamente, né, o princípio da liberdade, né, nos ideais de solidariedade humana, né, está direcionando aí o caminho, não tenha dúvida nenhuma, né, em relação aos procedimentos que se exige. E competência, claro, é fazer com que o aluno aprenda, né, e nós vamos observar aí que na obra da Terezinha Rios, ela define competência como saber fazer e fazer bem. Aliás, isso tem que ficar muito bem claro para vocês aí, porque N vezes em concursos públicos caiu justamente direcionado a essa situação, né? E a banca examinadora querendo saber ali, evidentemente, se o candidato ele tinha domínio do que significava, né? Tanto ética como competência, né? Como uma definição dessa importante pensadora, dessa importante filósofo e dessa importante educadora que muito contribui aí com as reflexões a respeito da educação. Primeira situação que ela traz menção na obra, né? Esta obra também ela caiu no concurso público lá da prefeitura de Guarulhos no ano de 2021 e eu tive a oportunidade de trabalhar lá em curso preparatório justamente com essa obra. Então, todos os direcionamentos que eu estou fazendo aqui é porque esse documento foi elaborado por mim. Claro, agora eu faço sempre alguns ajustes, de um concurso para o outro a gente vai fazendo alguns ajustes, mas esse documento também eu utilizei lá, porque é da minha autoria, né? Esses slides que eu estou utilizando aqui para direcionar as nossas reflexões. Então, ela coloca e define, primeiro, a situação. Se ela vem falar sobre educação, né? Ela faz uma menção direta aí, né? O que significa, o qual é a visão que ela tem justamente da escola como instituição educativa. E ela coloca aí, né, que a escola é um local de transmissão sistemática do saber historicamente produzido e contextualizado, com o objetivo de capacitar o indivíduo para participar como agente na construção da sociedade. Na escola, né, olha o que ela vem dizer, na escola há o contraditório, pois ao mesmo tempo que reproduz algo já definido, também pode e deve transformar a sociedade. Então, olha só, pessoal, aqui, só nesta citação, tem muitas informações para um concurso público. Primeiro, né, que ela dá o norte, que a escola tem por obrigação conduzir, despertar e oportunizar ao estudante, né, os saberes historicamente produzidos pela sociedade, e não simplesmente, né, algo, um conhecimento pronto, mas contextualizar, evidentemente, com a vida e com a sociedade, com tudo aquilo que acontece na sociedade, para que, né, o estudante, o indivíduo, conforme ela coloca aí, possa entender todas as estruturas da sociedade e participar como agente, né, protagonista, como nós estamos fazendo todo o nosso direcionamento, né, em relação aí à concepção construtivista, né, um sujeito ativo que age o tempo inteiro. E também ela coloca aí que a escola ela representa, né, duas vias, né? Uma que ela reproduz algo já definido, né? Por uma filósofa estar falando isso e pelo fato de uma filósofa estar falando isso, né? É claro que ela está dizendo assim, ó, reproduz uma ideologia presente, e essa ideologia, claro, nós vamos observar aí que ela, ao longo da obra, ela vem falar justamente da ideologia da classe dominante, né? Então, ela pode, ao mesmo tempo, ela pode reproduzir algo que é instituído de forma intencional, de forma, né, proposital, mas também, né, dado a qualidade que pode se ter nesta educação, pode ser, né, o viés de transformação dessa sociedade como um pressuposto e um instrumento, claro, a escola, um instrumento, né, de transformação da sociedade para que não se aceite, talvez, os absurdos
propagados pela classe dominante como valores estabelecidos para que as pessoas possam viver daquela forma sem questionar. Então, ela coloca essas duas vias aí bastante importantes, né? E isso já caiu em concurso público, né? Diretamente, banca examinadora e a Vunesp já trabalhou N vezes justamente com esse contraditório, né? O contraditório da reprodução de algo já definido e, né, na contramão, que pode ser aí uma grande via para a transformação da sociedade. Também a Terezinha Rios, ela faz uma crítica logo lá no começo da obra, na introdução, ela já vai coloca, ela já traz presente ali o tom que ela utiliza para analisar o processo educativo, dizendo que não há significado, né, na vida do aluno, que a escola ela não tem muito significado. Por quê? Né? O aluno vive numa sociedade e muitas vezes ele chegando lá na escola, os conhecimentos que ele está, o que está diante dele, são conhecimentos descontextualizados com aquilo que ele vive e aquilo que ele precisa para enfrentar os desafios da sociedade que nós vivemos. E aí ela, né, diz que isso tem uma consequência muito grande, o que provoca a exclusão formal. A exclusão formal significa o quê? Né? Nós temos a evasão escolar. Muitas vezes, quando o aluno, e antigamente isso acontecia com muita frequência, né? O aluno começava a estudar, não percebia sentido, não entendia o sentido, ele, né, parava de estudar e a família, claro, concordava com isso. Hoje, dos 4 aos 17 anos, não é tão simples assim. Mas mesmo com a obrigatoriedade da educação, né, dos 4 aos 17 anos dentro da educação básica, Terezinha Rios fala que há um processo de exclusão formal. O aluno está dentro da escola, mas não está aprendendo. Né? Isso significa, né, uma exclusão formal. Né? Ele está presente e, nesse momento que ele está presente, ele deveria estar aprendendo, mas ele não está aprendendo. Isso, consequentemente, vem, né, o fracasso da escola na vida, evidentemente, do educando. Também ela faz, né, menção e define muito rapidamente no livro, toca no assunto cultural e na cultura, define a cultura como um mundo transformado pelo homem que nasce das necessidades e dos desejos humanos. Então, nós produzimos cultura o tempo inteiro. E dentro da escola, ao passo que nós construímos, né, conhecimento, nós estamos, né, construindo cultura. E isso vem justamente por uma necessidade que nós temos. Se nós pegarmos aí que a escola é a ponte para que nós possamos entender tudo aquilo que acontece na sociedade, quando nós estamos ali no nosso ato educativo e conduzimos o aluno para uma possibilidade da transformação da sociedade, nós estamos, claro, né, produzindo uma cultura letrada, não só de ler e escrever, mas, né, alfabetizando esse aluno com relação a tudo aquilo que ele vai precisar para entender o norte, né, da sociedade e como a sociedade está organizada. Isso para Terezinha Rios, filósofa, né, é muito importante. Isso é cultura, né? E culturalmente, quando nós culturalmente estivermos aí bem preparados, principalmente criticamente, né, nós vamos, até mesmo na hora das eleições, do voto ali, que faz uma diferença enorme na vida da gente, nós vamos saber escolher melhor e não vamos nos deixar aí, nos levar por qualquer ideologia barata aí presente nos meios de comunicação, nas redes sociais e assim por diante. Então, é produzir cultura. Quando nós estamos ali no nosso ato educativo, junto com os alunos, produzindo conhecimento, nós estamos, evidentemente, produzindo cultura. São, assim, expressões bastante importantes, né, da Terezinha Rios. Volto a repetir para vocês, né, uma filósofa aí gabaritada, que vem aí dar o norte questionador das estruturas pelas quais a nossa sociedade ela está organizada. E aí, claro, ela fala que nós temos, e como ela falou ali, né, a educação ela e a escola ela é uma instituição que pode assumir duas vias.
ela coloca assim que o importante seria se nós tivéssemos uma educação de qualidade. E no livro ela coloca: o ideal de qualidade de uma educação seria, né, quando nós oportunizamos ao aluno a possibilidade de compreender o mundo e transformá-lo a partir da nossa ação pedagógica. Então, olha só, pessoal, isso aqui é muito importante. Aqui é de a gente fazer as considerações da gente, os coraçõezinhos aqui, porque, né, esta obra aqui ela é importantíssima, né, para qualquer concurso que você vai prestar, não só para este que é o nosso objetivo, mas para todos. Então, Terezinha Rios fala que uma educação de qualidade oportuniza, conduz, prepara o aluno para compreender o mundo e transformá-lo. Se nós pegarmos lá Délia Lerner, ler e escrever na escola, o grande sentido também é esse, é preparar o aluno de forma integral, não só para ler e escrever, mas para compreender tudo aquilo que o cerca. Proporciona ao aluno a possibilidade de sair do conhecimento ingênuo, aqui é filosofia pura, né? Senso comum, e chegar ao conhecimento epistemológico, conhecimento crítico. Eu gosto de deixar aqui bem definido, né? Porque para a gente que é professor de filosofia, nós que somos professores de filosofia, é fácil. Falou em conhecimento ingênuo, a gente sabe daquele conhecimento do senso comum. É aquele conhecimento que muitas vezes vem sendo passado de geração em geração, mas a escola, como instituição formadora, tem o dever, a obrigação, segundo Terezinha Rios, de conduzir o aluno ao conhecimento epistemológico, ao conhecimento crítico, né? Justamente ao conhecimento historicamente produzido pela sociedade, né? Longe das alienações presentes no mundo, né? E, evidentemente, né, fazer com que ele possa viver a sua cidadania da melhor maneira possível. Então, o objetivo, pessoal, se de repente no dia da prova tiver lá qual é o ideal de educação para Terezinha Rios, é justamente a possibilidade de conduzir o aluno, né, respeitando o conhecimento prévio do aluno, porque aqui é o mesmo conhecimento prévio que o aluno tem, pessoal, conhecimento ingênuo, senso comum, conhecimento prévio, e levar e conduzir o aluno através de ações pedagógicas para que ele chegue no conhecimento epistemológico, que é o conhecimento crítico, é o conhecimento sistemático. Então, essas considerações para Terezinha Rios, né, em se tratando de concurso público, tem que ficar aí muito bem claro para vocês. Também proporcionar a possibilidade da compreensão da existência de ideologias que legitimam a inserção na sociedade dos valores e crenças da classe dominante. Então, olha só, pessoal, aqui é conhecimento crítico, né? É a obrigação da escola, enquanto instituição formadora, de conduzir o aluno a perceber que nós vivemos numa sociedade padronizada, aonde muitas vezes os valores que estão ali são determinados pela classe dominante, né? Essas ideologias, né, que conduzem as pessoas, por exemplo, a um consumismo, onde o mais importante é o ter do que é o ser, né? Quem que institui isso? Não é o pobre que de repente não tem a condição do ter, né, com maior ênfase. Então é da classe dominante, que possui todo o capital, né, presente na sociedade e que induz através das ideologias, sejam aí nos meios de comunicação, seja aí nas redes sociais ou em qualquer meio que eles atingem a classe dominada com as suas ideias. Então, né, Terezinha Rios também coloca aqui que, né, é um dos objetivos da educação. O ideal de uma educação de qualidade é que o aluno saiba que o tempo inteiro ele está sendo bombardeado por um arsenal de interesses e que esse interesse muitas vezes, né, está ali para representar o que a classe dominante ela quer, na sociedade. A escola deve permitir a intervenção nos rumos da sociedade, analisando de modo crítico a relação de dominação existente. Então, vem completar essa situação anterior, né? A educação, a escola, né, quando ela é de qualidade, né, ela oportuniza, sem dúvida nenhuma,
né, que esse educando ele possa se manifestar criticamente, né, negando ou aceitando aquilo que está na sociedade como um todo. Mas se ele aceitar um processo de relação de dominação, que seja algo consciente, né? Por exemplo, o professor de filosofia, ele não é dominado ideologicamente, muitas vezes ele é, mas até conscientemente, né? Então, todas essas situações, Terezinha Rios, ela vem dizer assim que é um ideal de educação e que a educação será de qualidade quando ela oportunizar esse desenvolvimento crítico, esse senso crítico tão necessário para que a gente não se depare aí na sociedade como infelizmente hoje as coisas muito claras na frente de todos e as pessoas de repente porque houve uma pessoa falar, porque o padre lá na missa falou, porque o pastor está falando, é verdade, não se questiona. Esta é a atitude crítica, esta é a atitude a partir do conhecimento epistemológico, né, que a Terezinha Rios ela vem falar. E aí, muitas vezes, a gente lá na prática, na sala de aula, a gente é questionado, né, e questionado por conhecimentos assim completamente alienantes, né? Aí, quem vai fazer a parte lá? Quem vai assumir a responsabilidade de questionar esse aluno? Né? É o professor que está lá, ele vai dar o tom, né? E muitas vezes a visão pela qual o professor fala contraria, né, as vozes de outras estruturas, e aí muitas vezes você vê o questionamento, né? Mas quando está lá no planejamento, né? Está no planejamento, eu vou fazer o que está no planejamento e acabou a história, né? Então, pessoal, olha só, reflexões pontuais importantes aí que ela faz também lá na obra, né, Ética e Competência. E aí, né, seguindo a análise que ela faz e por onde ela discorre toda a sua a sua teoria, né, para fundamentar esse documento, ela coloca aí as funções da escola e apresenta duas dimensões. Muitas vezes nós encontramos aí, se vocês forem procurar, inclusive em algumas questões, né, tem algumas bancas examinadoras que colocam aí que existem quatro dimensões, né, da educação na visão de Terezinha Rios, só que não são quatro, ela coloca duas, né, na obra, que é a dimensão técnica e a dimensão política. Eu até vou passar o slide aqui, depois eu retorno para esse, né, aonde ela coloca aí a questão da ética, né, da mediação ética e também da postura estética, só que isso ela não coloca lá no livro como uma dimensão, mas como uma ação propriamente de quem está fazendo o trabalho e a ação pedagógica, que no caso é do professor. Então, aqui ela vem dizer claramente, né, das dimensões que se apresentam, né, dentro do fazer educativo e que é função claramente da escola. Claro, que é da escola, é do professor no ato educativo, sem dúvida nenhuma. E para um professor ser competente e fazer bem, porque nós vamos definir, né, saber fazer e fazer bem, ele tem que ter esse domínio. Quais são os domínios? Primeiro, na dimensão técnica, referente ao domínio dos conteúdos e metodologias a serem trabalhados. Então, a Terezinha Rios fala assim, ó, primeiro, para um professor ser competente, saber fazer e fazer bem, necessariamente ele tem que dominar os conteúdos da sua disciplina e saber, ter consciência, essa metodologia que ele vai utilizar vai atingir e vai elevar a condição do aluno ou não. Então, é ter essa consciência. E aí, claro, pessoal, a dimensão técnica é o saber fazer, é a prática efetiva do professor na sala de aula. Então, é a técnica, aquilo que eu utilizo para desempenhar da melhor maneira possível aquilo que, evidentemente, é da minha responsabilidade. Então, dimensão técnica, isso tem que ficar muito bem claro. E uma segunda, né, a letra B, conforme eu deixei aí, inclusive, em destaque, que é a dimensão política relacionada aos compromissos da ação docente e a relação professor-aluno, relações humanas e sociais, nos princípios de igualdade de oportunidades a todos e de desenvolvimento da autonomia.
diz respeito às formas e compromissos assumidos pelos atores dos processos ou do processo educativo. Então, o que a Terezinha Rios vem dizer aqui? Assim, ó, nós temos uma dimensão técnica, onde o professor precisa saber e dominar, né, o conteúdo e a metodologia, né, o saber fazer. Mas tem uma dimensão política, que há um relacionamento que deve ser estabelecido, né, como um acordo, né, entre as partes. Quais as partes? Né? Essa relação aluno-professor, professor-aluno, que deve ser guiado, que deve ser orientado, né, por princípios de igualdade de oportunidades para todos. Então, esta ação que o professor, né, desenvolve junto com seus alunos é propriamente a dimensão política, porque o ato que eu dialogo com o outro, eu estou fazendo política, eu estou me balizando por uma ação política. Os gregos antigos, né? É claro que hoje nós falamos em política na nossa sociedade, vem toda essa ideia aí de corrupção, né, de descompromisso para com a sociedade, de descompromisso para com as pessoas. Mas lá na Grécia Antiga, fazer políticas para os gregos e toda a fundamentação política que nós temos hoje das teorias vem da filosofia antiga, né? Fazer política para os gregos era, você tinha um problema social, todos buscavam discutir a respeito e buscavam a solução do problema. Então isso era fazer política, é o ato de estar em contato e dialogar com o outro, né? Então essa dimensão política que a Terezinha Rios traz aqui na obra é essa oportunidade do diálogo constante, né? Uma ação dialógica entre aqueles atores que fundamentam e que fazem, né, o processo educativo acontecer na prática todos os dias. Então, deixar muito bem claro para vocês aqui, pessoal, a função da educação ela é balizada para a Terezinha Rios nessas duas dimensões, dimensão técnica, né, que é a arte do fazer, e a dimensão política do relacionamento entre as pessoas. Nessas duas questões é que ela direciona, né, claramente, né, qual é, a ação, a postura e qual é o comportamento que o professor deve assumir. Primeira situação, o professor deve fazer uma intermediação, uma mediação ética. Se nós formos pegar aí a definição do que significa ética dentro da filosofia e neste contexto da obra da Terezinha Rios, ética significa reflexão, e é reflexão sobre a prática, reflexão sobre a prática instituída dentro da sala de aula, que ela é fundamentada nas dimensões técnicas, né, ou na dimensão técnica e na dimensão política. Então, é refletir sobre, né, primeiro, eu domino o meu conteúdo, eu tenho a melhor metodologia para conduzir a minha aula, eu estou fazendo uma reflexão sobre a dimensão técnica, né, que parte do meu pressuposto. A dimensão política, eu de fato estabeleço um compromisso com o meu aluno, onde eu oportunizo a participação democrática do aluno dentro da minha sala de aula. Como que eu estabeleço essa relação, né, diante daquilo que eu me proponho e que é o grande objetivo, né, e a intenção do meu fazer educativo. Então, a dimensão política. Então, é reflexão sobre aquilo que eu instituo, enquanto a dimensão técnica e a dimensão política. Então, ética, refletir sempre. No contexto da obra da Terezinha Rios, refletir sobre a prática, né, que nós instituímos. E aí ela define, claro, se o professor é aquele que está agindo, né, diretamente dentro do processo educativo, pautado, fundamentado e amparado nas dimensões técnica e política, o professor é o grande mediador, é o grande articulador do processo de ensino, né, e aprendizagem. E, evidentemente, se ele é o grande mediador, o comportamento, a mediação ética deve estar no dia a dia, na ação direta do professor em relação ao seu aluno. E a mediação ética, segundo a Terezinha Rios,
ela deve ser pautada pelo compromisso com os princípios do humanismo, né, do respeito aos valores e da formação integral. Então, o professor tem que ter essa consciência, tem que ter essa reflexão, que na mediação que ele faz para oportunizar situação do aluno sair do senso comum para chegar ao conhecimento epistemológico, é o grande objetivo da educação, ele não pode, de forma alguma, né, deixar de ter na sua ação pedagógica, né, a consideração por princípios e valores, né, que fundamentam a vida, né, humana, de respeito, de solidariedade, de empatia, de compromisso para com a formação do outro, né? Então observem aí que a Terezinha Rios ela é bem contundente, né, em relação a essas ações que ela vem definir para que possamos aí ter, né, uma educação conforme ela colocou lá no começo de qualidade. E aí sim, pessoal, né, diante disso, né, diante dessa questão da dimensão técnica de ter, né, o domínio absoluto dos conteúdos, de ter o domínio, né, da melhor metodologia possível, dentro dessa questão da dimensão política, no ato, né, de organizar a relação ou as relações humanas presentes na sala de aula, que é mediado pela ética, o professor, acima de tudo, tem que ter uma postura estética. Olha só, pessoal, isso é de fundamental importância. E o que a Terezinha Rios entende como postura estética? Ah, não é esteticamente a professora está lá bem arrumada. Não é isso que ela vem dizer. Postura estética, quando vocês lerem, de repente, lá no dia da prova, se tiver uma questão, tem que ficar muito bem claro para vocês. Postura estética significa a presença inegociável da sensibilidade do professor no seu trabalho, é reconhecer a presença do outro. Se nós pegarmos aqui e nós vamos estudar Lucchesi, porque Lucchesi, mesmo que não esteja no concurso público, a obra dele é totalmente construtivista e ajuda a gente a interpretar o que os outros autores vêm colocar. Ele fala assim: o primeiro ato que fundamenta o ato educativo é o ato amoroso, né? Esse ato amoroso não é, você tem que ser bonzinho, não, mas é você acolher o aluno. Então, a postura estética da Terezinha Rios é esse acolhimento, o professor ser sensível para saber quem é esse aluno que vai estar diante dele, né, naquela aula, né, no dia a dia, no ano letivo, para poder fazer essa mediação ética entre aquilo que ele tem como objetivo fundamentar nas suas aulas para chegar ao objetivo maior. Lembrem lá, objetivo da educação de qualidade para Terezinha Rios, tirar o aluno do senso comum e conduzir, mas não é tirar desrespeitando, né? É fazer com que, porque o aluno vai na escola para quê? Para aprender, embora nós temos aí a concepção construtivista, que hoje se aprende em todos os lugares, né? Todos os lugares são educativos, mas o aluno vai na escola justamente para que ele possa se formar. Lembre lá os princípios, né, da LDB no que ela diz respeito à educação, né? As finalidades, o pleno desenvolvimento do educando enquanto pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, ele vai lá para aprender, né? Então, diante dessa questão da aprendizagem, né, não tenha dúvida nenhuma que o professor tem que saber quem é aquele aluno. Então, o professor tem que ter uma postura estética, da sensibilidade para saber que, de repente, aquele aluno, né, ele tem uma dificuldade maior, ele tem uma vivência do dia a dia diferenciada, que precisa de uma atenção maior. Hoje, ser professor, você tem que estar aberto a todas essas situações. Ah, o aluno não aprende porque ele não quer. Muitas vezes tem outras coisas que está por trás disso, né? E eu sempre falo, justamente nesse dizer, e essa é a minha opinião, né, enquanto profissional, que muitas vezes o grande problema não está no aluno que ele muitas vezes não tem a responsabilidade sobre os seus atos, mas quando um pai e uma mãe deixam o filho
a noite toda no celular, até 3, 4, 5 horas da manhã, para 7 horas ele estar na escola, né, o que o aluno ele vai para aquilo que é mais melhor para ele. A pessoa vai para aquilo que é melhor para ele, mas ela tem a consciência. Então o pai e a mãe não definem um horário de estudo para ele, não definem um lugar de 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 descanso, aí 7 horas da manhã ele vai lá na escola e o que que ele vai querer? Vai querer dormir em cima da cadeira, né, em cima da carteira, melhor dizendo. Então, essas situações têm que estar presente no ato educativo, essa postura estética da sensibilidade de saber qual é a organização que aquela criança tem a partir da própria família, porque isso pode ser um nuance, pode ser um direcionamento para o sucesso ou o fracasso na aprendizagem do aluno. E não é só a responsabilidade do professor, mas o professor tem que ser sensível, perceber, ter essa abertura, né? Quando o Lucchesi fala assim, acolhimento, quando o professor acolhe, o professor descobre outras situações lá dentro, né? De repente da família que está, né, atrapalhando o aprendizado da criança. Então, olha só como é importante compreender o que, né, um autor de um documento tão importante como esse vem dizer assim: ó, nós temos um papel, uma missão, que ela é fundamentada pela técnica, pela política, né, que necessariamente deve ter uma mediação ética, mas que nós temos que ter uma postura bastante sensível no nosso trabalho de oportunizar uma gestão de ambiente democrático para que o aluno também tenha, assim, de repente, né, toda a confiança na gente para chegar e colocar algumas coisas, né? Então, e coloquei aí reconhecer a presença do outro. Veja como é uma obra, apesar de uma filósofa, né? Eu falo apesar porque o filósofo tem um diálogo e um discurso e muitas vezes expressões assim mais consistentes, mas de fácil compreensão, né? Ela vem trazer aí alguns conceitos e eu já, né, na explanação aqui do nosso conteúdo, eu já vou definindo o que significa, né, cada coisa, porque senão chega aqui a ética, subentende-se que todos têm a mesma definição sobre ética, então eu tenho que vir aqui e dizer, ó, pessoal, ética para a filosofia é reflexão sobre a prática, principalmente naquilo que, né, a Terezinha Rios vem dizer. Postura estética é a sensibilidade do acolhimento, de tornar um clima agradável dentro da sala de aula, de consideração, de respeito, de acolhimento para que as coisas andem da melhor maneira possível. Beleza? E aí, né, finalizando a nossa reflexão, ela vem propriamente definir aqui. Se nós pegarmos lá o título do nosso documento, Ética e Competência, definimos o que significa ética, né, que é reflexão constante sobre a nossa prática, né, uma prática que ela é fundamentada em cima, né, das dimensões, e competência profissional. O que a Terezinha Rios ela vem falar sobre, né, competência? Quem é o competente? O que significa ser competente profissionalmente? É saber fazer e fazer bem. Isso tem que estar muito bem claro para vocês, porque para Terezinha Rios não tem, né, não tem muito baile, ela vai direto. Você é competente se você sabe fazer, e se você sabe fazer, mas sabe fazer bem. E quando você sabe fazer bem, né, é claro que esse fazer é todo orientado pela postura que você tem que ter de sensibilidade, pela mediação ética, de consideração dos tantos valores que nós conversamos anteriormente, para justamente amparar essa dimensão técnica e política que é o que nos embasa na nossa ação. Então, olha como ela vem dizer: você é competente, professor, se você sabe fazer e faz, né, da melhor maneira possível, você faz bem, né? E aí, né, esse saber fazer e fazer bem dentro de uma competência, Terezinha Rios, né, fala assim: se você faz bem e sabe fazer, você entende, você faz a reflexão se o conteúdo que você está direcionando na sua aula, no seu fazer pedagógico, tem, significado na vida do aluno, tem significado para além da sala de aula, né? Se você desenvolve possibilidades para que o aluno possa transformar o contexto e a realidade que ele vive. Então, olha só, pessoal, né? Ser competente
na ação profissional para Terezinha Rios, ela vem falar assim sobre a reflexão constante, né? Não adianta eu dizer assim, ah, eu sou o melhor professor que tem, porque eu faço bem a minha parte, só a parte técnica, mas aí não tem a parte, né, política da relação do professor-aluno, não tem esse olho no olho com o aluno, né? Não tem a franqueza do diálogo, não tem, por exemplo, você não é um norte para o professor de dizer assim, ó, esse é meu professor, é a minha referência. Não adianta você dizer, ah, eu sou competente profissionalmente, se você não atingir ou não conseguir, né, conduzir a sua ação pedagógica, né, fazendo maravilhosamente bem, segundo a Terezinha Rios, a dimensão técnica, a dimensão política, toda a mediação ética, tendo a postura, né, sensível de acolhimento, né? Então, olha como ela fala, né, e vem dizer e vem transformar todo um contexto para uma reflexão sobre aquilo que nós fazemos. E aí ela diz assim que o trabalho do professor não pode ser limitado por influências externas. Qualquer ação deve ser pautada pelo diálogo com os educadores. Diálogo é participação democrática, é percepção do outro. Olha, quando eu coloquei ali anteriormente, é reconhecer a presença do outro. Então, não adianta, de repente, o sistema de ensino, não adianta você ir lá na Secretaria da Educação passar por um processo de formação, não adianta ir lá na diretoria de ensino passar por um processo, né, de formação, né, onde as pessoas, desculpem a expressão, vomitam situações. Ah, você tem que fazer isso, né? Sem consultar o professor, dizer assim, professor, como que é a sua realidade no dia a dia? Porque de repente eu ficando dentro de um escritório, né, dentro de uma sala onde o ar condicionado, né, é o norte, né? E aí eu chego lá no momento de formação, né, vocês vão ter que fazer isso. Aí você volta lá na sua sala de aula no outro dia, né, com a temperatura que de repente, não nessa época do ano, mas no calorzão, 48 graus, né? Como que você vai fazer aquilo, né, que foi definido lá quando todos estão sentados, né, adultos na relação e você tem que trabalhar com a criança. Então ela coloca o tempo inteiro. E aí ela conversa com Délia Lerner, que a Délia Lerner fala lá, o processo de formação tem que ser na prática, não é só na teoria. Então ela coloca assim que o trabalho não pode ser limitado ou definido por influências externas. O diálogo constante com, né, os educadores deve existir para que ele possa ser competente profissionalmente também. E também ela coloca a necessidade de respeitar a autonomia do trabalho do professor. Autonomia aqui, pessoal, né? Não é dizer assim, você vai fazer aquilo que você quer, portanto, você é autônomo dentro da sua sala de aula. Não. Você tem um planejamento, você tem um projeto que você vai desenvolver para conduzir o aluno saindo do senso comum para o conhecimento epistemológico. Você tem, né, um planejamento. Então, você tem que ser respeitado dentro desse planejamento. Não é autonomia, não é fazer aquilo que o professor bem entende, mas de repente você tem um planejamento de aula, né? E aqui é bastante cabível a gente fazer, evidentemente, né, uma relação com o que já aconteceu e o que houve recentemente uma tentativa aí, né, onde inclusive nosso presidente mandava gravar as aulas para ver se tinha lá algumas situações. Isso aí, pessoal, fere a autonomia do professor. Lá na ditadura militar, por exemplo, filosofia, nós estamos falando aqui de uma filósofa. Quem é que trabalhava, né, essas questões direcionadas à política? Era o professor de USPB, Organização Social da Política Brasileira. Quem era o professor que ia lá trabalhar? Era aquele que não falava mal dos militares. Que se fosse um professor de filosofia, aliás, filosofia foi retirado do currículo, sociologia foi retirado do currículo. Por quê? Porque eram disciplinas críticas. Então, não se poderia colocar alguém lá que falasse, né, contra aquilo que estava acontecendo de maneira absurda. Então, respeitar a autonomia do trabalho do professor é deixar ele colocar em prática o planejamento instituído, porque tem todas as diretrizes para se formar,
inclusive um planejamento, inclusive o PPP, né, projeto político pedagógico, que o meu trabalho, né, ele deve ser amparado, o meu planejamento deve ser amparado na proposta pedagógica da escola. A partir do momento que o meu planejamento ele é todo amparado nas diretrizes que vêm, naquilo que é definido a partir da parte de autonomia da escola, e inclusive do projeto político pedagógico, e eu faço o meu planejamento voltado para isso, não pode vir o Papa, não pode vir o presidente querer influenciar, intimidar, não pode vir forças, né, sociais aí, das estruturas sociais, da igreja, das organizações e assim por diante, querer definir o que o professor vai trabalhar lá dentro da sala de aula. Então, é isso que ela diz, quando não pode ser limitado por influências externas e deve-se respeitar a autonomia do professor para que ele possa ser competente profissional o tempo inteiro. Volto aqui fazer as considerações necessárias, né? Dimensão técnica e política. Técnica, né, é você ter o conhecimento absoluto, é fazer a reflexão sobre metodologia, dominar, né, o conteúdo da sua disciplina. A dimensão política é você estabelecer uma relação completamente agradável para o desenvolvimento das suas aulas. Você tem que ter a mediação ética de refletir sobre, né, o que está balizando o seu trabalho e ter sempre a postura, né, que nós colocamos ali, voltando um pouquinho, ó, estética, né, a presença da sensibilidade no seu ato educativo, para você ser competente profissional. E você é competente profissional quando você sabe fazer e faz bem aquilo que você se propõe. E fiz, né, a, a, a nossa aula, a nossa reflexão, inclusive aí, né, deixando em destaque essa frase que eu achei interessante, né, inclusive dando aí os créditos da onde eu retirei, que é nesse site, aonde a Terezinha Rios, né, ela se manifesta dizendo assim: a aula não é algo que se dá, mas que se faz no trabalho conjunto de professores e alunos. Então, né, para finalizar a nossa aula, achei maravilhosamente bem colocado essa frase, né, que a aula não é algo que se dá, né, é algo que se constrói o tempo inteiro, né, nesse trabalho conjunto de professores e alunos, porque aqui está a dimensão técnica, a dimensão política, a mediação ética da reflexão constante para se construir o conhecimento e, claro, né, essa relação professor-aluno que deve ser permeado, né, pela postura, né, estética da sensibilidade o tempo inteiro. Beleza? Então, essas foram as considerações a respeito desse livro, desse documento. Como eu falei, é um livro bastante sucinto, mas assim de uma riqueza enorme e que nós vamos abordar aí nas aulas, nas nossas aulas ao vivo, como sempre, para fazer esse bate-papo, né, esse embate bastante saudável aí, visando preparar vocês da melhor maneira possível, né, para o concurso público e para os concursos públicos que vocês vão se deparar e vão fazer ao longo da vida e da jornada de vocês, beleza? Um abraço a todos e até uma nova oportunidade com outro tema, com uma outra videoaula, né, sempre oportunizando o melhor preparo possível para todos vocês. Um abraço a todos.